Aleluia, Jesus, o meu bom amigo. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja com todos em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jenner Passo, do Ministério Só para Espírito. E que alegria estar nessa noite, ministrando a palavra ao meu coração, ao seu coração. E eu tenho essa certeza, que quando a palavra ela é semeada, quando a palavra é declarada, pessoas são impactadas, pessoas são abençoadas e ela não volta vazia. Toda semente que é plantada e regada, ela vai crescer e vai dar frutos, amém? Que alegria, com a permissão do Pai, de estar mais uma noite na presença dEle, para louvar, para adorar, com essa música de fundo, Jesus, o bom amigo, o hino da harpa. E que alegria, meus irmãos. Bom, a palavra que eu tenho hoje para vocês é uma palavra forte, mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, hoje eu estava pensativo em relação a esse mundo no qual nós vivemos. Eu tenho 2 filhos e esses 2 filhos, o Júlio e o Julián, eu estava perguntando ao Senhor como que eles irão viver daqui para frente em meio a tanta confusão, em meio a tanta turbulência, violência. Nós perguntamos todos os dias ao Pai: Senhor, por que tanta violência que está acontecendo nesse mundo, tantas coisas que estão acontecendo? E sempre quando eu levo meus filhos na escola, ou eu deixo em algum lugar, o meu pensamento é: Senhor, que o Senhor guarde os meus filhos, livre eles de todo o mal. Sabe, meus irmãos, está crescendo o número de violência, todos nós sabemos, guerra, acontecimentos no qual hoje em dia nem é bom ligar a TV porque é só coisa ruim que acontece. E muitas famílias, muitos casais hoje em dia, eles não pensam em nem ter mais filho. Dizem que é um casal moderno, mas para que ter filho? Para passar e ver o que está essa violência toda acontecendo? Será que realmente essa é a realidade? Sabe, nós precisamos entender na palavra do Senhor que a família foi restituída pelo Senhor. A família é um projeto do nosso Deus. E Ele disse: não é bom que um homem ande só. E o que Deus fez? Enviou uma auxiliadora. Assim que a palavra está dizendo que o Senhor criou o homem e a mulher para multiplicar, é bíblico, meus irmãos. Família é um projeto de Deus, mas nós sabemos que a família é onde que Satanás ele quer mais tocar. Porque ele sabe que quando ele toca num pai de família, quando ele toca numa esposa ou nos filhos, todas as áreas dessa família começam a desmoronar. Então o alvo de Satanás, o alvo do inimigo é a família. Ele veio para matar, roubar e destruir. E como nós vamos aprender diante da palavra? Como nós iremos ensinar nossos filhos? Simples. Ensinaremos os nossos filhos no princípio da palavra de Deus. Eles precisam entender que há princípios estabelecidos na palavra que o Senhor colocou para que eles possam viver nesse mundo, para que eles possam se revestir da palavra e onde quer que eles forem, eles estiverem revestidos da palavra do Senhor. Eu lembro que tudo que nós estamos passando, essa violência toda,
Não só eu, como outros pais, mães, ao levarem os seus filhos na escola, vocês oram, vocês aconselham. E sabe, muitas das vezes, principalmente os jovens, eles não querem escutar os pais. Por quê? O jovem ele começa a ter uma opinião própria, achando que tudo que está certo, ou que eles acham que está certo, e eles tentam traçar essa linha. No pensamento deles, talvez eles estão certos, e eles traçam uma linha e vai adiante, sem ouvir conselhos dos pais, sem ouvir o que o pai e a mãe estão te falando. Filho, não vai neste lugar. Filho, deixe para você ir outro dia, fique em casa. Nós temos que ter muito entendimento, meus irmãos, para aconselharmos os nossos filhos. E desde criança nós devemos sim ensinar os nossos filhos. Quer ver algo tão prático? Eu sempre orava para os meus filhos em espírito. Eu os abençoava, falava boa aula, mas certa vez eu falei com o Senhor: Senhor, eu irei declarar tudo aquilo, bênçãos na vida deles, antes deles irem para a escola. Então todos os dias eu falo para os meus filhos que vocês tenham uma boa aula, e eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo te livre de todo o mal, e que vocês tenham uma boa aula em nome de Jesus Cristo. E interessante que isso virou costume, tanto para o Júlio como para o Julián, que depois que eu comecei a falar, a declarar com voz audível, tem hora que eu vou falar, mas eles já adiantam: pai, você não vai orar por mim? Pai, tá faltando oração. O pequenininho sai tão rápido do carro e ele lembra: pai, o senhor não orou, ora por mim. E espera eu orar para depois, ele espera uma bênção para depois ir. Ensinarmos os nossos filhos o caminho onde devem andar e saber, eles precisam entender que o Senhor está a todo momento olhando por ele, mas a bênção do pai e da mãe, a oração de um pai, de uma mãe tem um poder enorme. Então você, jovem, escute conselhos do seu pai, escute os conselhos da sua mãe. Seja sábio, que tudo aquilo que seu pai declarar, que a sua mãe declarar, é para o seu bem, é para o seu crescimento. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. E depois eu quero fazer um breve resumo. Amém? Aqui fala da parábola do filho pródigo, a partir do versículo 11. Vamos de palavra? Glória a Deus. Deus é bom. Antes de entrarmos na palavra, vamos orar. Senhor, amado Deus, obrigado por mais uma noite, Senhor. Mais uma noite em Tua presença, mais uma noite ministrando da Tua palavra. E que essa palavra seja, Pai, Pai, seja bênção na vida do meu irmão, na vida da minha irmã e de toda a sua família. E que os jovens que ouvirem esse vídeo, eles possam entender realmente o valor que um pai e uma mãe têm para as suas vidas. Há tempo determinado, Senhor, para tudo. Nós sabemos disso. E que eles possam ser também edificados no poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 11. Lucas 15, 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu eles a fazenda.
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e o desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Faze-me com um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou o teu filho. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este é o meu filho que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a ele agradar-se. Vamos parar por aqui. Essa é a parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele resolveu a ter a sua vida própria. Talvez ele saiu no momento prematuro, ou seja, ele não estava preparado para sair, para viver as coisas lá fora. Isso é o que acontece com muitos jovens, meus irmãos. Há jovens que querem sair prematuramente da casa dos pais porque acham que conseguem viver sozinhos. Mas há todo o processo. Há um processo, há um aprendizado. O bebê não nasce falando. Ele precisa primeiro passar por um processo. Ele precisa primeiro alimentar do leite, depois da comidinha pastosa, depois do alimento, para ele fortalecer. Há um passo de cada vez. E os jovens hoje em dia, eles querem sair prematuramente, eles acham que talvez eles estão preparados para morar sozinho ou para enfrentar esse mundo. E os pais sempre aconselhando. E esse pai aqui, ele simplesmente ele viu o filho pedindo: pai, eu preciso parte da minha herança, porque agora eu quero seguir com o meu caminho, com as minhas próprias pernas. Só que, meus irmãos, o mundo está de braços abertos para receber os nossos filhos. Ele está de braços abertos. Ele vai oferecer prazeres, ele vai oferecer facilidades. Tudo aquilo que os nossos filhos não achou dentro de casa, ou seja, coisas fáceis. Um ensinamento, ou seja, eles andando com a própria perna, o mundo vai oferecer prazeres. E aqui a palavra de Deus está dizendo que esse rapaz, esse filho, ele gastou tudo, ou seja, ele estava rico, ele pegou a parte da fazenda e ostentou, ele gastou com tudo, ele se divertiu, ele aproveitou dos prazeres desse mundo.
É assim com Satanás. Satanás, ele te oferece coisas prazerosas, até que você queime todo o seu dinheiro, até que você queime tudo. E vai chegar um momento que depois que você queimar tudo, os seus amigos, aqueles que te aconselharam para sair de casa, da presença de seus pais, aqueles que diziam que eram seus amigos, todos eles irão embora. Todos eles irão desaparecer. Sabe por quê? Eles vão influenciar outro jovem dizendo: jovem, sai da casa do seu pai, pega os seus bens e vai morar sozinho. Lá você vai ter liberdade. E esse garoto, esse rapaz, ele perdeu tudo. Ele chegou ao ponto de perder tudo numa época onde vamos ler aqui. Olha só, e havendo-se ele gastado tudo, houve naquela terra, presta atenção, uma grande fome. Ou seja, já não bastava ele perder tudo naquela terra, naquele momento, naquela época, houve uma grande fome e começaram a compadecer necessidade. Ou seja, aquelas pessoas que tinham uma situação boa, elas tinham estrutura para permanecer. Mas aquelas pessoas que não tinham nada, era difícil. Chegou o ponto desse jovem ele pegar e trabalhar na fazenda para apacentar porcos. Aquele mesmo jovem que trabalhava com seu pai e tinha tudo. E olha só, meus irmãos, ele chegou ao ponto de passar tanta fome que ele desejou comer comida de porcos. É muito triste, meus irmãos, mas essa é a realidade de muitos jovens. E essa realidade chega ao ponto de muitos jovens eles se sentirem envergonhados, derrotados, fragilizados, e eles não têm estrutura emocional, espiritual para ir voltar para a casa dos pais. E eles ficam compadecendo nas ruas e lugares. Eles começam a experimentar drogas. Porque a droga química, ela faz um efeito no qual, além de esquecer aquelas coisas, a droga também ela sacia a fome. É onde Satanás entra, meus irmãos. Ele oferece tantas coisas, jovens, para você. Ele oferece para você liberdade, expressão, para você viver, ostentar, com carro bonito, roupas de marcas. Mas vai chegar um momento que o dinheiro vai acabar. E esse jovem aqui, ele estava dizendo, a palavra estava dizendo que ele gastou tudo, foi trabalhar, cuidando de porcos, ele começou a passar fome, havia muita fome naquela época, ele, ao ponto dele desejar comer comida de porcos. Mas ele se tomou, ele pensou, peraí, na casa do meu pai eu tinha abundância, na casa do meu pai eu tinha roupa limpa, na casa do meu pai eu tinha trabalho, na casa do meu pai eu tinha conforto, eu tinha comida, eu tinha água, eu tinha sustento. Irei levantar daqui, irei ao encontro do meu pai, para perguntar ao meu pai se ele conseguia me encaixar junto com aquelas pessoas, trabalhadores que trabalhavam para o pai. Olha o ponto que chegou esse rapaz. Ele perdeu tudo. Ele chegou ao ponto de querer procurar o pai para ser empregado do pai. E quando ele tomou essa decisão, meus irmãos, ele estava ali seguindo de encontro à casa de seu pai. E lá de longe, o pai estava ali trabalhando, estava ajudando, estava orientando os seus trabalhadores ali. E lá de longe o pai reconheceu o seu filho.
Mas espera aí, pastor, como o pai vai reconhecer o filho se ele estava fedendo a porco, ele devia estar com roupa rasgada, ele não tinha o que vestir direito? O pai conhece o seu filho. Jovem, os seus pais te conhecem. Independente da situação que você está passando, independente da... Preste atenção, independente do que você escolheu, nunca é tarde para voltar aos braços do Pai. Nunca é tarde para voltar para a sua família. Nunca é tarde para voltar para o pai, para a mãe. Esse pai, quando ele viu o seu filho lá, mesmo rasgado, barbudo, cabelo grande, ele reconheceu o seu filho e ele correu de encontro ao seu filho, o abraçou, beijou. Este é o meu filho. E o filho disse: pai, eu não sou digno de ser o seu filho. Eu pequei contra os céus, pequei contra ti, pai. Mas o pai não queria saber. O pai simplesmente pediu aos seus servos: vai dar banho no meu filho. Coloca a melhor roupa nele, veste, tira essas roupas fedendo a porcos, tira essas roupas rasgadas e coloca a melhor roupa no meu filho. O meu filho voltou. E naquela época, quando colocavam um anel, as pessoas que tinham anel naquela época eram as pessoas, ou era filho de fazendeiro, era filho de uma pessoa importante. Ele queria voltar para o pai para ser empregado do pai, mas o pai colocou o anel nele. Esse é meu filho, eu estou feliz. E mandou os servos dar banho, deu banho. E o pai ainda fez mais. Falou: gente, mata um bezerro, que nós vamos fazer um churrasco para festejar a volta do meu filho. Coloca a melhor sandália. Vamos festejar e nos alegrarmos porque meu filho voltou. Quando eu pedi para parar no verso 24, o filho mais velho, ele sentiu incomodado com isso. Porque ele viu todo o alvoroço, as pessoas se movimentando, e ele perguntou: o que está acontecendo? E um dos servos de seu pai disse: olha, seu irmão mais novo voltou para casa. E o seu pai está fazendo uma festa para ele. E o filho então, ele se revoltou, porque o filho mais velho, ele não largou da presença do pai, sempre ajudou o pai. E o pai nunca tinha matado um bezerro para ele fazer festa junto com os amigos. E ele ficou um pouco revoltado e foi procurar o seu pai. Olha o que o verso 29 está dizendo. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado? E ele disse ao filho: preste atenção, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha perdido, e achou-se. Jovem, o meu recado é para você. Você que por algum motivo você saiu da presença do pai, de seus pais. Você tentou voltar e não tem estrutura para voltar. Quebra todo o orgulho. Saiba que do outro lado há um pai, há uma mãe orando por você.
Saiba que há um pai, uma mãe de braços abertos para te abraçar, para te beijar. Volte para casa. Volte para os braços do Pai. Independente do que você fez, independente dos erros que você cometeu, se você gastou tudo, Satanás, ele quer que você se sente envergonhado, quer que você se sente constrangido, para que você não volte para os seus pais, mas volte para a tua casa, peça perdão ao teu pai e à tua mãe. Volte para a tua família e comece a seguir passo a passo, porque há um tempo determinado para tudo. A primeira coisa que você tem que fazer, filho, filha, é seguir os princípios da palavra de Deus. Esse aqui é o manual que você precisa. Esse aqui é o alimento necessário que você precisa para ser um jovem, um adulto promissor. Volte para casa. Volte para casa, assim como esse filho, ele estava constrangido. Ele voltou porque ele estava com fome, ele queria trabalhar para o pai o abraçou, beijou. Volte para casa, filho. Não fique na rua. Em nome de Jesus Cristo. E você, meu amado, minha amada, que um dia afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo, e você está com esse pensamento, eu não vou voltar aos caminhos do Senhor, porque eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Espírito Santo, eu pequei contra a minha família. Jesus está dizendo, vem como está, vem da forma como está, eu te aceito, eu perdoo os seus pecados. Confessa a Jesus essa noite, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, estou arrependido e quero retornar de um lugar onde eu nunca deveria ter saído. É tempo, meus irmãos, é tempo. Em meio a esse mundo cheio de violência, em meio a tantas coisas, o Senhor está 24 horas olhando por você. E não há lugar mais seguro do que na presença do Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha fortemente ao seu coração, papai, mamãe, e a você, jovem, que vocês sejam tremendamente abençoados. Eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, que vocês tenham uma noite abençoadas em nome de Jesus. Glória.